Eu vou a alguns lugares onde sou convidado e eu tenho pavor disso, mas o meu ofício me empurra para isso, que é fazer culto fúnebre, né? Você chega lá, o indivíduo morreu lá, atirado, alguém o matou, ou alguém matou esse alguém a facadas. Só que esse alguém teve um tempo ali antes da morte. Ele ficou internado, passou alguns dias ali num processo. E aí, geralmente, um ente querido chega e diz o seguinte: pastor, você acha que o meu filho foi salvo? Cara, que pergunta difícil de responder. Aí eu digo: olha, eu não sou Deus, nem semideus. Eu não posso dizer pela mente humana, pela consciência, né? Eu não tenho como prever isso. Agora, quem é que pode avaliar os últimos minutos da vida desse alguém, os últimos segundos? Qual o contato que ela teve com Deus ali? Né? Ah, mas a Bíblia diz que é isso, isso. Gente, a gente não pode pegar e colocar tudo num pacote e dizer é isso que aconteceu. Não, não. A gente precisa entender que nós não temos condição de exercer nenhum tipo de julgamento acima daquilo que Deus pode fazer. Então a gente entende que os últimos minutos dessa pessoa... Cara, cientificamente é comprovado que não é igual uma tomada que você desliga a sua consciência. Não, tanto claro que não. Cara, é isso que eu falo. O que tem de gente que se levanta em posição de juiz julgando salvação é incrível. O que tem de crente aí que faz isso? Porque assim, cara, quem pode julgar os últimos segundos? Não vamos falar nem de minutos, mas os últimos segundos de consciência de uma pessoa. Eu me lembro que quando estava acontecendo toda aquela coisa ali com meu pai, eu cheguei, ele aparentemente já estava sem vida, estava sem batimentos, eles estavam tentando reanimar, mas eu me lembro como se fosse agora, que eu coloquei a mão na perna dele e eu falei alguma coisa sobre o meu aniversário e o médico disse para mim assim: cara, você não pode ficar aqui, ele pode te ouvir. Como assim ele pode me ouvir? Tá vendo? Sim. Então, assim, cientificamente é comprovado, cara, que a consciência ainda tá por ali. E o que tem de gente que se levanta pra cravar inferno e condenação sem saber, pega um histórico de vida visível, mas não sabe o que aquela pessoa já ouviu falar de Jesus. Exatamente. Ou o nível de arrependimento. Porque uma coisa é certa. Você que me assiste aqui, uma coisa é certa. Você pode ser ateu. Você pode não acreditar em nada. Mas quando a água tá batendo, meu filho, quando você tá morrendo, você vai lembrar. Você lembra que alguém falou alguma coisa. Lembra ou não lembra, pastor? Lembra. Eu entrei numa UTI, num hospital lá em Curitiba, atendeu uma pessoa que era a esposa de uma ovelha da nossa igreja, né? Ela estava já nos momentos finais de vida. E aí eu cheguei até ela e disse para ela assim: olha... Ela não tinha força mais para fala, porque ela estava com uma infecção generalizada e isso então tirou as forças, né? A pessoa já não tinha mais força, falando muito baixinho, já não conseguia falar mais, abriu o olho só com uma visão pequenina, não conseguia quase nem falar. E eu segurei a mão dela e disse assim: olha, você quer fazer uma aliança com Deus agora? Você quer? Se você quer, aperta a minha mão. Ela lutou com as forças dela e apertou a minha mão. Então eu entendi. Eu disse: ok, então depois desses sinais que você está me dando, eu vou orar por você. E eu comecei a fazer aquela oração e essa pessoa então fez novamente uma aliança de reconciliação com o Senhor, porque ela estava fora dos caminhos do Senhor. Então, quem é que pode exercer algum juízo sobre alguém? Para com isso, gente. Nós não temos esse direito. Absolutamente não. Aí. Eu não quero, Deus me livre, entrar como um juiz aí, falar, cravar. E olha que eu conheço uma galera que crava, viu? Tá cheio de juízes aí dando sentença aí, pelo amor de Deus. E uma coisa importante a se falar, a gente até falou em um outro episódio aqui, eu acho que foi da psicóloga Mel, né? Essa questão de levar as coisas pro túmulo, né? O pastor acabou de falar aqui também que é um fardo muito grande, né, cara? É muito fardo, independente do que foi. Se você matou alguém, se você abortou, né? Não pode levar pro túmulo, porque você vai levar um fardo muito grande e também tem o pós, né? O pastor é a favor da pessoa, além de confessar a Deus, confessar a alguém? Sou. Isso é muito importante? Tipo... É importantíssimo. Primeiro que hoje, esse é o meu papel. Eu exerço um sacerdócio justamente para isso, entende? Então, assim, algumas vezes é necessário que alguém me procure
para fazer. Eu sou aquela pessoa que vou ser um tutor para esta pessoa. Eu vou apresentá-la diante de Deus. Eu vou com ela buscar, né? Levar, interceder, conciliar essa necessidade, entende? De confissão. E então eu sou um papel, eu sou um instrumento de Deus para isso. Mas faz a ponte, qual caso daí? Tipo, tem como diferenciar isso? Ó, esse caso precisa, esse caso não precisa. Aí, na verdade, é uma questão muito mais do indivíduo, entende? Agora, é lógico, existem casos que a gente acredita, entre aspas, que há uma necessidade, entende? Uhum. A gente rotula isso e tal, mas não existe vamos dizer assim, uma escrita bíblica dizendo, ó, esses, entendeu? Uhum. Aí tem muita gente que fala um monte de coisa, né, os pecados capitais e coisa nada. Outro papo para outra história, né? Esses casos que o senhor diz são casos que, por exemplo, a pessoa precisa fazer ser assistida por conta de consequência daquilo? Isso mesmo. Consequências espirituais, inclusive. Vamos pegar aqui os pecados de ordem moral, entendeu? Os imorais, por exemplo, né? Porque pecado hoje tem uma série de categorias, né? Mas vamos pegar a imoralidade, por exemplo. Alguém que estuprou, né? Um pedófilo, alguém que matou alguém que, enfim, adulterou, enfim, uma série, né, de situações. Então, esse indivíduo ele precisa ser acompanhado, entende? Ele precisa, não basta ele só dobrar o joelho lá e dizer, Senhor, me perdoa, estou perdoado, amém. Não. Primeiro, é necessário que ele seja acompanhado, e pode ser que eu vou apanhar por causa disso, que tem muita gente religiosa que diz, não, mas o nome de Jesus é poderoso para libertar, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode ser raso demais no conhecimento. É necessário que esse alguém, além dele pedir perdão, se ele cometeu esse delito, é porque alguma coisa o motivou. E essa motivação que o empurrou, essa raiz que o empurrou, aonde é que ela estendeu seus brotos? Aonde é que isso chegou? A que ponto? Aonde é que se desencadeou isso nesse alguém? Então, o que é o meu papel? Encontrar as raízes. Buscar junto desse alguém aonde é que isso se enraizou. E aí sim, junto com essa pessoa, num acompanhamento pastoral, fazer essa desconexão, injetar ali o veneno que vai matar isso, que é a palavra de Deus, o ensino, um aconselhamento, né? O cuidado, a direção, a mentoria bíblica para esse alguém e o cuidado espiritual para essa pessoa. Então, por isso, esse é o meu papel como sacerdote hoje.